Oi, gente, eu sou Fernanda Nia, eu sou autora do Como é Realmente, que é um site de tirinhas na internet, que são um passeio pelo lado meio esquisito da nossa imaginação. E nós vamos lançar o nosso primeiro livrinho impresso pela editora Nemo, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um pouquinho sobre esse projeto, que é uma grande oportunidade que a gente está tendo. A ideia para criar o Como é Realmente, e eu sempre conto essa história, as pessoas me acham um pouquinho maluca, mas eu não consigo evitar. Talvez eu seja um pouquinho maluca mesmo. Eu sempre conto que foi no banho, porque tem uma tirinha sobre isso. É porque eu estava no meu último ano da faculdade e eu sentia que eu tinha uma necessidade de extravasar as minhas ideias de piadinhas bobas e ilustrações fofinhas e alguma coisa para compartilhar o meu trabalho pela internet com outras pessoas. E foi no banho que eu tive a ideia, caramba, vou criar o Como é Realmente. Aí foi aquele teste de imagem, teste de ilustrações, até que enfim eu conseguia fazer do Como é Realmente o que ele é hoje em dia. No Como é Realmente a gente costuma brincar bastante com a dicotomia entre como alguma coisa deveria ser e como ela realmente acontece, ou como você imagina que alguma coisa vai acontecer, ou as pessoas esperam que alguma coisa vai acontecer e como ela realmente acontece. E quem acaba sofrendo nessas situações normalmente é a Niazinha, sua personagem principal, e aquela sua menina comum que adora fofurinhas, bolinhos e gatinhos e que tem uma imaginação fértil demais. Aí acaba que grande parte das tirinhas se passam na imaginação dela ou na imaginação das pessoas. E, enfim, na imaginação dos coleguinhas dela também, que tem a senhorita Garrinhas, que todo mundo adora, que é a gatinha dela, a gatinha cinza, que é aquele gatinho típico, né? É fofo, bonitinho, tem pelo felpudo e quer dominar a humanidade. E os outros personagens que acabam sempre tornando a vida dela um pouquinho mais engraçada e maluca. Às vezes eu tô andando pela rua, eu vejo uma bananeira no topo da árvore, eu falo, ia ficar legal uma tirinha sobre uma banana caindo da bananeira, é legal. Aí eu amadureço essa ideia um pouquinho, vejo se vai ficar legal, ou se eu tava só totalmente maluca naquela hora, e vejo se vai funcionar ou não. E nem sempre a ideia faz sentido assim como eu falei, né? De vez em quando eu tô olhando para um tapete e falo, caramba, eu podia fazer uma tirinha sobre macarrão. E ela faz o maior sucesso. Eu não sei como funciona. Isso é meio maluco, gente, não me perguntem. Sobre a minha rotina de produção das tirinhas, todo mundo imagina eu sentada naquela mesinha com aquele negócio de desenhista grande, aquela prancheta fazendo tirinha. Não é nada disso, gente. Vocês vão ficar super decepcionados, porque eu faço tudo no computador, com aquela canetinha de mesa digitalizadora. E só. Muitos de vocês já estão acostumados a ler as histórias em quadrinhos impressas clássicas. O Como é Realmente, ele é uma webcomic, então ele tem uma pequena diferença das clássicas, que normalmente você tem um roteirista, você tem um ilustrador, você tem várias pessoas que formam uma equipe que vão construir aquele álbum que vai, enfim, sair para você ler. No caso das webcomics, normalmente não é isso. É sempre uma pessoa que faz as ilustrações, faz o roteiro, escreve, faz o site, conversa com as pessoas, enfim. É tudo centrado num autor só. E isso é uma especificidade que eu acho que vocês vão perceber no livrinho do Como é Realmente. Porque como ele é todo centrado no autor, no caso ele fica bem pessoal. E vocês podem reparar que é um livro que está conversando com vocês, que é como se fosse um amigo de vocês. Como eu sou ilustradora, designer e eu também gosto muito de escrever, para mim fica mais fácil eu fazer todas as etapas de produção da tirinha. Mas de vez em quando o pessoal fala, mas peraí, o que vem primeiro? Vem o texto, vem a imagem? O que é predominante para você no seu processo de produção? Olha, para mim não é nenhum dos dois. Para mim o que vem primeiro é a ideia. Como realmente ele normalmente tem tirinhas mais simples e mais rápidas, eu não preciso nem de esboço. Eu costumo conseguir montar toda a história na minha cabeça e já passo direto para a produção final. Mas quando é uma tirinha mais longa, preciso de muitos ângulos, uma direção de fotografia diferente, aí sim eu preciso fazer um esboço e depois do esboço, tendo já mais ou menos o texto na cabeça, eu já posso fazer tirinha. Normalmente o texto é a última coisa que eu digito, mas eu já tenho sempre a ideia toda, ela tem que estar casadinha desde o início. As inspirações para criar o Como é Realmente
Esse é um assunto muito delicado, porque foram muitas, mas vamos começar lá do início. Eu sou da década de 90, então eu cresci lendo o quê? Muito mangá, vendo mangá na TV, lendo Harry Potter, lendo Meg Cabot, lendo Diário da Princesa. Então, bem ou mal, o jeito como eles falavam, as referências, o universo, os valores, bem ou mal, eles estão embutidos no jeito que eu sou hoje em dia. E nos textos que eu escrevo e até no jeito como eu desenho. Mas, especificamente nas referências visuais que eu tive na hora de criar o Como Realmente, eu posso dizer que eu peguei... eu me inspirei muito em... Eu tentei fechar mais nos webcomics mesmo. Muitos internacionais que eu gosto muito de ler, apesar de não terem visualmente nada a ver comigo, mas eu gosto do estilo de humor, como o xkcd.com e o theoatmeal.com, que tem humor sensacional para mim, são sempre coisas inteligentes. E no parâmetro nacional, eu sempre fui muito fã do Ricardo Tokumoto, que ele é o do Rio Tiras. Será que eu falei certo? E ele vai brigar comigo depois, não sei. E eu sou muito fã do Will Leite, que é o do willtirando.com, e eles são artistas sensacionais, com estilos sensacionais, que desde o início eu falei com eles, que eu era muito fã na hora de criar o Como é Realmente. E desde então, desde a criação inicial, eu fui trabalhando e tentando buscar o meu próprio estilo nas tirinhas. Eu sempre penso com muito carinho antes de fazer cada tirinha do Como é Realmente, pensando se vai realmente agradar o público, se vai gerar polêmica. E de vez em quando eu faço uma tirinha que gera polêmica. Tem gente que adora fazer uma polêmica. Então, de vez em quando eu faço, mas é só quando eu acho que a gente realmente precisa falar daquele assunto. Quando é um assunto delicado. Eu já fiz tirinha sobre feminismo, privilégios, esse tipo de preconceito, esse tipo de coisa. Eu acho que eu, como sendo autora, por eu ter algum tipo de voz, por eu ter um público, eu acho que faz parte do meu dever como autora tentar passar tentar passar uma boa imagem para o meu público e tentar fazer com que gerar reflexão nas pessoas. E essa diferença eu já tento fazer um pouquinho com Como é Realmente também no quesito na questão da leitura, porque todo mundo sabe que infelizmente o Brasil ele tem um índice de leitura um pouquinho inferior do que os outros países. E com o Como é Realmente eu tento mudar isso, eu tento incentivar as pessoas a lerem, enfim, eu tento incentivar que as pessoas consumam esse tipo de material também, de leitura, de quadrinhos, e que, enfim, possam até ser pessoas mais vivenciadas, com mais experiências de vida, porque bem ou mal, quando você está lendo, você está ganhando experiência de vida. Mas, enfim, eu estou muito feliz que o Como é Realmente ele cresceu bastante desde da sua criação em 2011, e eu acho que muito do que eu tenho a agradecer, além do público, além da divulgação, é as redes sociais. E é muito bom para a gente poder compartilhar com o pessoal, porque quem é que faz a divulgação do Como é Realmente? São os leitores. Os leitores que a gente ama de coração. A gente está vivendo num mundo completamente diferente do que era antigamente, onde os autores tinham que fazer a sua própria comunicação e nem sempre pegava o público. Hoje em dia não, o nosso público está lá com uma comunicação direta. Se eles não gostam da tirinha, eles falam comigo. Se eles têm alguma dúvida, eles falam comigo e eu falo de volta. Para mim isso é sensacional, porque eu tenho um feedback do público o tempo inteiro para saber se eles gostaram ou não. E eu estou o tempo inteiro conversando com eles e eu sou amiga de grande parte deles. E para mim isso é sensacional nas redes sociais. Claro que tem um lado ruim, uma outra coisinha das redes sociais, que é muita gente que pega o seu trabalho e compartilha, apaga os créditos, fala que é deles, mas isso a gente aprende a lidar com o tempo e tenta minimizar os danos. É algo que a gente não vai conseguir, infelizmente, viver sem, mas que o lado bom das redes sociais com certeza ganha disso. Então, gente, obrigada por terem visto aqui o meu vídeo. Por favor, não me odeiem pelas bobagens que eu falo de vez em quando. E se vocês quiserem saber mais sobre Como Realmente ou falarem comigo, visitem lá www.comorealmente.com. Nós também estamos no Facebook, facebook.com/comorealmente. E eu espero que vocês gostem do primeiro livrinho impresso do Como Realmente, pela editora Nemo, que a gente vai estar lançando aí em breve.